Bem, chegamos à nossa aula número 3, não é isso? Lembra que eu deixei com você uma prova? Foi? Vamos a ela. O artigo 442, parágrafo único da CLT, estabelece que qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes, que são os associados, e os tomadores de serviços daquela. Em relação ao texto acima, discorra sobre os seguintes aspectos. E aí, claro, a comissão jogou para o candidato os aspectos. Que cada aspecto desse seja lido como sendo o quê? Como sendo uma unidade temática ou referenciação, ok? A proliferação de cooperativas de mão de obra como instrumento de precarização das relações de trabalho. B. Os requisitos configuradores de uma verdadeira cooperativa de mão de obra instituída nos moldes da lei, e aí ele citou a lei. É a segunda referenciação ou unidade temática. A atuação do auditor fiscal do trabalho ao identificar que determinada empresa está utilizando trabalhadores cooperados, não obstante a presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Então veja que você tem três unidades temáticas. A letra A, a letra B e a letra C. Se existem três, então o texto já exige de você uma progressão temática externa. Lembra? Que não é mais do que a soma das unidades temáticas. Havendo mais de uma unidade temática no texto, o texto alcança o quê? Progressão temática externa. Bem, vamos ver como se deu a produção desse texto. Na tela. Cooperativa é a associação voluntária de pessoas que contribuem com seus esforços pessoais ou suas economias, a fim de obter para si as vantagens que o grupamento possa propiciar, objetivando a melhoria de sua condição social e econômica. E aí você tem, ao lado, a lei que traz esta definição. É esse pedacinho do texto, tão somente este pedacinho que eu estou grifando, que assegura ao avaliador não se tratar de subjetividade, o que antecede o termo grifado, por mim neste momento. Então, você com isso já garante na sua composição textual a objetividade. Ninguém pode negar que o texto não esteja iniciado com objetividade. E é muito importante, friso mais uma vez, que na composição textual você tenha a lembrança de que a objetividade deve predominar quando comparada com a necessidade também de usar elementos subjetivos. Não é isso? Objetividade, claro, ao predominar, dá ao texto autonomia. Não é isso? E garante, claro, a tipologia do texto que se quer, que é um texto dissertativo. Vamos dar sequência. Pois bem, e aí você tem o texto sendo iniciado com objetividade. Agora começa o desenvolvimento do texto. O parágrafo único do artigo 442 da CLT, com redação dada pela lei número, ele cita a lei, passou a estabelecer que qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados,
nem entre estes e os tomadores de serviços daquela. Veja que, se você comparar o início do desenvolvimento, vamos chamar aqui de desenvolvimento 1. Se eu comparar com o que foi posto aqui, ó, eu voltando para você, ó, com o que foi posto aqui, no tema da prova, você vai ver que há uma repetição literal do que está no tema da prova. Isso você tem que evitar. Veja, olha o tema. O artigo 442, parágrafo único da CLT, estabelece que qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela. Se você comparar como ele iniciou o D1, observe. Qualquer, ó, tudo está repetindo literalmente. Isso você tem que evitar. A própria comissão, às vezes, já deixa claro no edital que repetição literal, até mesmo de partes, de textos de apoio que às vezes a comissão apresenta, é perda de ponto. Você perde ponto. Então, cuidado. Então, desenvolvimento 1 teria que ser reconfigurado. Tá? Então, vamos lá. Não repetir literalmente fragmentos de termos encontrados no tema ou não repetir, escreva literalmente, fragmentos de termos encontrados no tema ou em textos de apoio, ok? Textos de apoio. E é o que ele fez aí, é claro, você tem que evitar isso. Segundo parágrafo do desenvolvimento. Em verdade, a criação do parágrafo único do artigo 442, ele cita o nome da lei, objetivou proteger as relações jurídicas travadas com o movimento sem terra nos assentamentos rurais. Isso aí é pura objetividade, né? Outro detalhe, locuções adverbiais deslocadas. Embora a norma culta da língua declare que locuções adverbiais não oracionais, ou seja, adjuntos adverbiais não oracionais, mesmo deslocado, a pontuação é uma opção. Na sua produção textual, toda vez que você optar em deslocar advérbios, mesmo não oracionais, pontue. É a melhor estilística. Pontue. Pontue usando vírgula ou usando travessão, ok? Então seria interessante que esse texto trouxesse uma vírgula ou um travessão após em verdade. Voltemos. Aqui teria uma vírgula ou um travessão após. Em verdade, a criação do parágrafo único do artigo 442 objetivou proteger as relações jurídicas travadas com o movimento sem terra nos assentamentos rurais. Vamos grifar as relações jurídicas travadas. Sob o enfoque da reforma agrária, desejava-se conceder
a propriedade da terra inativa ao trabalhador ou família que a tornasse produtiva. Para tanto, as cooperativas de assentados foram criadas para cadastrar e selecionar, olha, ele repetiu o I, tá vendo? Cuidado com a repetição de vocábulos. E selecionar obreiros sem terra, os quais seriam assentados em determinada região e receberiam incentivos dos governos para tornar a terra produtiva. Eu pergunto a você, percebe que o autor deste texto ele está preocupado em manter a objetividade? Não é isso? Releia. Ele está sendo fiel com a condição de que o texto deve ter predominância de uso objetivo. Isso ele está sendo correto. Outro aspecto que eu gostaria que você observasse no texto, aqui em análise, é que o autor vai se preocupar, e quanto a esse aspecto ele bem o faz, ele vai se preocupar em trazer ao texto uma estrutura sistêmica. Lembra que nós mencionamos, o texto deve trazer estrutura sistêmica, e ele está proporcionando isso. No momento em que ele declara determinadas prescrições normativas em seu texto e proporciona ao leitor qual é a finalidade de determinadas prescrições normativas. Confira. Sob o enfoque da reforma agrária, desejava-se, olha ele usando o termo, desejava-se conceder a propriedade da terra inativa ao trabalhador que a tornasse produtiva. Agora, põe uma barra após produtiva. O que é que se segue? Para tanto, as cooperativas de assentados foram criadas. Quer dizer, o que vem à direita mostra fatos que iriam garantir a exigência do período anterior, em seu contexto. Veja, para tanto, as cooperativas de assentados foram criadas para cadastrar e selecionar obreiros sem terra, os quais seriam assentados em determinada região e receberiam incentivos dos governos para tornar a terra produtiva. Todavia, mesmo após árduo trabalho, muitas terras não produziram e, com isso, a propriedade não foi concedida. Veja que, se você analisar o que se contextualiza no que eu estou grifando, isso é muito importante. Por que é importante? Veja só. Outra coisa que eu mencionei na aula 2. Você não pode gerar um texto que, ao ser lido, traga tudo em harmonia. Tudo em harmonia. Não. Você tem que gerar tensões. Ora, o que o texto proporciona, no que eu grifei, é justamente isso. Ou seja, existem prescrições normativas que são exigidas, mas não atendida a exigência prescritiva, pois quando você contextualiza a condição de que não foi atendido o que foi preceituado em lei, você gerou uma tensão. É quando você entra com a articulação macro, todavia, você vai retomar e vai ver, a articulação macro é aquela que o que relaciona aí ideia. E isso vai gerar uma sintaxe tensão, onde o texto garante, lembra? Uma estrutura bifurcada. Ok? Isso não é. Todavia, mesmo após árduo trabalho, muitas terras não produziram e, com isso, a propriedade não foi concedida. Antes, você lendo, observe. Acompanhe o que eu vou grifando
para você aqui na tela. Está vendo meu grifo acontecendo? As cooperativas de assentados foram criadas para cadastrar e selecionar obreiros sem terra, os quais seriam assentados em determinada região e receberiam incentivos do governo para tornar a terra produtiva. Quer dizer, eles são assentados, recebem incentivos, agora vão ter a obrigação de tornar a terra produtiva. Veja que o contexto é coletivo. Se é coletivo, está assegurada a objetividade, né? E aí vem o início do parágrafo seguinte, mostrando que mesmo tendo recebido incentivos para apresentar a terra produtiva, não logrou êxito. Ok? Todavia, mesmo após árduo trabalho, muitas terras não foram produzidas, não produziram e, com isso, a propriedade não foi concedida. Qual é a consequência disso? Pelo que nós vimos na aula 2, observe o que está acontecendo. Ele vai estabelecer uma relação de consequência. Revoltados, o que eu vou pintar de amarelo já é a consequência. Revoltados, os trabalhadores ajuizaram milhares de reclamações trabalhistas. Veja que o que está pintado em cor amarela é ou não é consequência? Então, se é consequência, não há consequência sem que haja causa. Quer dizer que o que está sendo citado antes é a causa. Quer dizer, a ideia que se opõe ao final do parágrafo anterior e que está grifada no início da tela, é esse que está grifado com todavia. Todavia, mesmo após árduo trabalho, justamente esse. Todo esse período grifado, ele é coordenado adversativo ao anterior. Por isso que eu estou pondo essa seta aqui, ó. Ele é coordenado adversativo ao anterior. Mas, em relação ao que está no amarelo, ele é a causa, gerando a consequência que é o amarelo. Então é importante que você se atenha a essa imbricação, ok? Ou seja, um determinado item, quando relacionado ao anterior, a relação é por oposição. Mas em relação ao que vem posteriormente, é uma causa gerando a consequência. Não é interessante? Então, você tem que provocar isso. E tudo contextualizando objetividade. Tudo contextualizando fatos. Quer dizer, onde é que o autor está? Que é você escrevendo na hora da prova. O autor vai estar, tão somente onde? Na articulação. Você que nos traz essa articulação de oposição em relação anterior e de causa gerando consequência em relação posterior, você está aí. Nessa configuração de articulações entre as ideias, ou seja, nessa articulação macro. Você, durante o desenvolvimento, deve se reter e não gerar opinião sobre a objetividade apresentada. Retenha-se, libere essa sua opinião lá no final do texto, na conclusão, e sobretudo na ideia central. Essa é a conduta. Entendeu, meu patrão? Entendeu, minha patroa? Essa é a conduta, amiga online. Ok, amigo online? Essa é a conduta. Agora, você deve entrar no desenvolvimento, sobretudo, como articulista de ideias, que é justamente isso. Tá? Vamos continuar. Pois bem, vem a consequência. Revoltados, os trabalhadores ajuizaram milhares de reclamações trabalhistas, ora contra a União, ora em face da própria cooperativa. Veja que há uma alternância, né? Ele já trabalhou a ideia de alternância. Ora contra a União, ora em face da própria cooperativa. Após a inclusão do parágrafo único do artigo 442 da CLT, milhares de cooperativas surgiram com um único objetivo. E aí ele vai citar o objetivo, aí vem o aposto: burlar a legislação trabalhista
atuando como simples intermediadores de mão de obra. Veja, o que eu vou pintar aqui de verde, grifar de verde, fique atento, veja, após a inclusão do parágrafo único do artigo 442 da CLT, milhares de cooperativas surgiram, estabeleceu ou não, uma ideia de consequência em meio à inclusão do parágrafo único. Surgiram com um único objetivo, e aí vem a finalidade, burlar a legislação trabalhista, atuando como simples intermediadores de mão de obra. A má utilização do Instituto de Cooperativismo preocupou, inclusive, os organismos internacionais. Veja, lá vai trazer o quê? Uma outra referenciação, que são os organismos internacionais. A má utilização do Instituto, veja, isso aí é em meio ao que foi dito antes. Não é? A má utilização do Instituto, do cooperativismo. Preocupou, inclusive, organismos internacionais. Veja que o autor está muito centrado na articulação macro dele, que é a relação de causa e consequência. A articulação macro do texto, você havia percebido, é a relação de causa e consequência. Né? Vamos lá. Pois bem, gerando outra consequência. A recomendação, número, foi citada, que dispôs que cabem aos governos nacionais garantir que as cooperativas não sejam criadas para ou direcionadas ao não cumprimento das leis do trabalho ou usadas para estabelecer relações de emprego disfarçadas. Lutar contra as pseudo-cooperativas que violam os direitos dos trabalhadores, velando para que a legislação do trabalho se aplique em todas as empresas. Eu vou chamar a atenção para um outro item. Você tem que ter cuidado e tem que evitar na hora da sua prova. Observe os itens que eu vou pintando. Está percebendo? Tem que evitar isso, meu patrão. Tem que evitar isso. Tá? Evite. Porque isso aí vai gerar o quê? Ó, isso é horrível no texto. Isso faz com que você venha a perder. Tá certo? Venha a perder rigorosamente o quê? Ponto. Mas perde onde? Não na articulação macro. Perde na articulação micro. Ok? Vai perder na articulação micro. Evite não só o queísmo, mas evite a repetição de conectivos em seu texto. Você tem que gerar, orações reduzidas para evitar algum uso repetitivo de conectores. Lembra da articulação micro? É isso aí. Ora, você vai ter que substituir por elementos equivalentes, por termos equivalentes, tá? Vamos voltar. Então, tenta evitar isso aí. Tem que evitar. O texto está bom. Eu deixei na sua mão a prova, desenvolvendo em seguida o texto, para você observar pontos oportunos que o autor desse texto conseguiu alcançar e pontos negativos, tá? São requisitos de uma verdadeira cooperativa de trabalho, uma vez que lá no tema você vai ver que ele pediu isso. Prestação de serviços ao cooperado e não a terceiros. Princípio da dupla qualidade, ou seja, a de cooperado e a de cliente da cooperativa. Ponto e vírgula. Pertencimento a uma mesma classe ou profissão. Ponto e vírgula. Congregar profissionais de natureza autônoma ou eventual. Ausência de subordinação.
adesão voluntária, liberdade plena de associação. A cooperativa não objetiva lucro. Ora, veja que, neste momento, ele sequencia o quê? Requisitos. O interessante é que você quebre um pouco o que ele apresenta e, em meio a um item, gere um desenvolvimento ou imbricação como anterior. Veja que ele apenas se limita a justapor os requisitos. Seria interessante fazer contextualizações sistêmicas aos objetivos. Tá? Não se limite a justapor rigorosamente elementos objetivos quanto à referenciação. A prova pediu requisitos. Ele chegou com os requisitos, mostrou ter a informação. Mas é interessante que, pelo menos em um requisito, ele trouxesse o quê? Um contexto de desenvolvimento, ou de detalhamento, ou contextualizasse uma estrutura sistêmica para ele. Ok? Desenvolvesse e não apenas citasse. Tá? Vamos continuar. A atuação da fiscalização do trabalho é no sentido de que cooperativas não sejam criadas para o não cumprimento das leis de trabalho ou para estabelecer relações de emprego disfarçados, lutando, olha a letra maiúscula, né? Após uma vírgula, cuidado com essas falhazinhas, lutando contra as pseudo-cooperativas, que violam os direitos dos trabalhadores, velando para que a legislação do trabalho se aplique em todas as empresas. Veja que ele aí cita a atuação da fiscalização. Né? Ele contextualizou mais um item solicitado lá na proposta pela banca. Não sejam criados para o não cumprimento das leis de trabalho ou para estabelecer relações de emprego disfarçados. Veja que a atuação, é bom você contextualizar as competências que você, claro, estudou. Então, pedir a atuação é pedir para que você contextualize as competências e sempre lembre a ideia de finalidade, né? Para que cada competência. Ok? Bem, aí você tem já um segundo texto, pode colocar na tela, tá vendo? Que eu prefiro deixar para um outro bloco. Mas veja que o texto alcança a estrutura sistêmica, alcança. Mas precisou ainda o quê? De uma melhorada. Tirar queísmo, tirar repetição de conectivos, não foi isso que nós vimos? O texto teria que evitar a repetição literal do que foi apresentado no tema, ok? Né? Veja que ele precisou, sem dúvida alguma, de pontuação em advérbios deslocados. Não pode você cometer esse tipo de má conduta na produção do seu texto, ok? Mas o lado positivo do texto, qual foi? Ele trabalhou bem a articulação macro. Né? Como é que você está na sua produção de texto? Já é interessante que, no final dessa aula, você já se preocupe em lançar para mim o primeiro texto seu. Ok? E mandar para o meu e-mail, edivaldoferreira@globo.com. Ok? Tira um tema de uma prova anterior realizada em concursos, né? E procura fazer e mandar para mim. Ok? Eu vou reforçar isso mais na frente. Até o próximo bloco.